Aqui, como a gente estava falando, né, a faca, o talher, né, virou, né, uma peça fundamental para auxiliar na degustação, na alimentação dos seres humanos. Mas isso foi o quê? Transformado pelas relações sociais criadas, né? Aí ele fala assim, ó, se antes era usada pela nobreza, né, ele está falando do talher aqui, da faca, para se distinguir das outras classes, passa a ser incorporada pelas classes mais baixas para então ser universal e depois renaturalizada com o costume pela sociedade. Então, o que nós temos de hábitos e costumes atualmente, né, foi adquirido pelos antepassados, né, durante esse período histórico, foi transformado e institucionalizado pelo Estado, né? O homem foi cortando algumas funções, vamos dizer assim, entre aspas, que essas ferramentas tinham, né, para uso mais pacífico e uso mais racional, tá ok? Existe na sociedade um controle crescente do afetivo e instintivo do ser humano. Então, essa ideia do Norbert Elias, pessoal, é que o homem passou a ter o controle maior dos seus instintos. Ele saiu de um período mais brutal, né, mais barbárie, né, de guerras e tudo mais, para um período mais civilizado. Por isso que fala o processo civilizador. Aí ele fala, ó, existe na sociedade um controle crescente de afeto e instintivo do ser humano, de controlar as suas emoções e suas atitudes. O ser civilizado passa a ser aquele que possui um comportamento mais humano, que seria definido a partir do comportamento das elites, que posteriormente é incorporado às classes mais baixas. Segundo a ideia dele, essa ideia de civilizado, de homem civilizado, veio das classes altas e atingiu até as classes mais baixas, né? Por isso que hoje, na sociedade contemporânea, na sociedade moderna de hoje, todos nós praticamente temos a ideia dos bons costumes e dos bons hábitos, né? Sabemos o que é errado, o que se pode ser praticado, né, de forma errada, e quem pode nos punir, né? O Estado ele tem esse poder de polícia. Se não há este comportamento mais refinado, o indivíduo passa a ser considerado bárbaro ou primitivo. É o que eu falei anteriormente, né? A sociedade ela veio passando por um processo de evolução, né? Como ele explicou aí, desde o feudalismo até atualmente, onde os hábitos foram sendo incorporados e foram sendo naturalizados desde as classes mais altas até as classes mais baixas, tá ok? Entretanto, este bárbaro, para a contracultura, é um ser solto, livre, enquanto que o civilizado é um ser preso, recalcado. Ou seja, é uma sociedade que o civilizado ele paga um preço por isso, porque ele está submetido às regras impostas, né? A contracultura, que no caso seria o sujeito que não está imposto a essas regras, busca superar as barreiras entre a disciplina e a castração, né? Norbert Elias trouxe esta ideia a partir da observação das necessidades fisiológicas e do comportamento dos indivíduos à mesa. Então, desde do estudo e análise do comportamento à mesa, né, como se as pessoas se portam ao se alimentar e tudo mais, o uso dos talheres e tudo mais, ele veio analisando essa transformação que a sociedade passou. Mas ficou-me uma pergunta, será que nossos hábitos, costumes, seriam diferentes se não houvesse este condicionamento, castração, adestramento que sofremos? Aí ele fala, é difícil de imaginar uma sociedade civilizada onde não haja opressão das vontades humanas, e mesmo assim o que seria uma sociedade civilizada e uma primitiva se não houvesse este condicionamento. Então ele fala que houve a necessidade desse treinamento, desse adestramento, né, de transformação cultural da sociedade, da qual ela utiliza mecanismos hoje para se tornar uma sociedade civilizada, né? Porém, ele não se vê dentro dessa sociedade civilizada uma forma primitiva, né? Justamente porque foi uma forma de opressão, distinguir todo aquele processo que era instintivo, né? Da qual não tinha um controle, para o que é hoje. Se você pegar os homens da caverna lá, eles não tinham esses hábitos, né? E foi mudando, foi modernizando, tá ok? Pessoal, vamos continuar na próxima aula, tá ok? Um abraço, até mais.